Então, a paz de São Jesus, vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, queremos deixar uma palavra, né, de Deus essa noite para você e vocês que estão aqui. E Deus vem estar se falando aos nossos corações, ok? Eu creio que o que nós precisamos fazer é adorar o Senhor. Amém? É adorar o Senhor, é nos render ao Senhor, é nos colocar como adoradores, como verdadeiros adoradores, pois a palavra do Senhor nos diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, isso aqui é importante para nós. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Joel, livro do profeta Joel, no capítulo 2. Joel fica depois vem Daniel, Oséias e Joel. Capítulo 2. O versículo é o versículo 13. Versículo 13. Nós vamos entender um pouco sobre adoração, já que o momento que nós estamos vivendo, que o Brasil e o mundo está vivendo, é o momento que nós precisamos adorar o Senhor, tá? Eu recebi uma mensagem hoje no WhatsApp interessante, não lembro quem postou, não lembro se foi no grupo da igreja, em que a mensagem dizia mais ou menos assim: você que não tem tempo para os seus filhos, agora você vai ter, né? Você que não tinha tempo para a família, agora você vai ter. Você que não acompanhava, não tinha tempo para brincar com os seus filhos, agora vai ter. Para fazer dinâmica com os filhos, né? E para poder cultuar o culto no lar, né? Esse é o momento que nós precisamos aproveitar, tá? Aproveitar esse momento para fazermos o culto na nossa casa, tá, irmãos? E nós precisamos entender que nós não temos muito o que fazer a não ser buscar a face do Senhor. E a precaução que todo mundo já sabe que é lavar bem as mãos, né? Evitar a aglomeração de pessoas, e fazer aquilo que é necessário. Se precisa ir no centro da cidade resolver alguma coisa, já que o comércio aqui em Feira fecha sábado, né? Eu creio que vai ficar funcionando apenas o serviço prioritário, que é shopping, que é farmácia, postos de gasolina e supermercados, né? Então, que evitamos sair por aí, né, sem necessidade, tá? Então, Joel capítulo 2, no versículo 13, nos diz assim: isso é para entendermos o que é adoração, irmãos. É para entendermos como ser ou como viver como um adorador, né? Uma vida de adoração a Deus. Diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas roupas ou vestes, né? Voltai para o Senhor vosso Deus, porque gracioso e misericordioso Ele é, sendo tardio em se irar e compassivo
sendo benevolente com aquele que foi atingido pela maldade. Para entendermos, ou para vivermos uma vida de adoração a Deus, nós precisamos entender qual é a nossa função no reino, ou no mundo. Qual é o nosso papel, qual deve ser o nosso comportamento como servo de Deus, como pessoas que servem a Deus, como pessoas que decidiram viver para Deus. Tá? Então, Deus ele recebe a adoração de um coração voltado para Ele. Porque quando um coração ele não é voltado para o Senhor, meus irmãos, sabe o que acontece? São apenas barulho que sai da boca das pessoas. Né? Se as pessoas elas cantam uma canção, por exemplo, é uma das formas de adorar a Deus, é através das canções, né? Mas se ela canta por cantar, se sai da boca dela palavras, porque ela simplesmente está indo no embalo da congregação, ou porque ela gosta muito daquela música, ou daquele cantor que canta aquela música, ela não faz muito efeito nos ouvidos de Deus, né? Não faz coceira, nem coceira no ouvido de Deus. A palavra do Senhor nos diz, através do profeta Isaías, que existiu um tempo que o povo estava distante do Senhor. O povo de Israel estava distante do Senhor. Mas nem por isso eles deixaram de cantar. Então, alguém poderia ouvir e dizer: meu Deus, que povo que adora, que povo que canta alto, que povo que dá brado de júbilo. Mas, infelizmente, eram só palavras. Não estava chegando ao ouvido de Deus. E já ouviram falar aquela questão da adoração que não passa do teto? Só que o que eu quero enfatizar hoje aqui, e para você que está nos acompanhando pelo Facebook, é que o importante não é o que sai da boca. Nesse caso, não é o que sai da boca, é o que sai do coração. Por quê? Porque a boca fala porque o coração está cheio, ou seja, o que está no coração. Então não é tão importante o que sai, porque não é tão confiável o que sai da boca da pessoa. O que é confiável é o que sai do coração dela. Tá? É o que sai do coração dela que está o segredo. É por isso que Deus ele sonda e conhece, como diz os Salmos 39, né? Deus ou é 139? Ele sonda e ele conhece. Tem até aquela música, né? Conhece todos os meus caminhos, não é isso? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conhece, não é isso? Eu queria que vocês lembrem da música. Então a palavra ela não chegou até Deus, mas a intenção do coração do homem já é sondado por Deus. Tá? Então o que interessa para Deus não são palavras. Claro que Deus ele ouve, né, irmãos? É claro que ele ouve as nossas orações, o nosso louvor. Mas não tem tanta importância como a intenção. O que vale é a intenção do coração. O peso está na intenção do coração. Então, nós não devemos se comportar como os filhos de Eli, por exemplo, e nem como o povo de Israel, quando o profeta Isaías cita eles. Tá? Os inimigos ficaram com medo. E poderia até ficar com medo, mas Deus estava entendendo que aqueles brados de aleluia deles não estavam surtindo um efeito no coração de Deus, né? E aí, os filhos de Eli, eu queria te convidar
a abrir a tua Bíblia comigo no segundo livro, ou seja, no primeiro livro do profeta Samuel, tá? No capítulo 4, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4, nos fala de pessoas que só buscam ao Senhor no momento da dificuldade. Nós, como adoradores, como servos de Deus, como igreja de Cristo, não podemos, irmãos, buscar a face do Senhor, adorar o Senhor com intensidade apenas quando estamos passando por luta, né? Por dificuldade, seja ela qual for. A gente não pode correr para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês, a vós outros, né? Então, nós não podemos deixar para nos achegar ao Senhor só no momento de dificuldade. Nós não temos agora que buscar o Senhor por medo desse coronavírus aí. Nós não podemos buscar ao Senhor por medo. Nós temos que buscar o Senhor porque já é a nossa função, já é o nosso papel de buscar o Senhor, tá? E aí os filhos de Eli, eles correram para o Senhor, com medo de perder a batalha. Aí eles, né, se aproveitaram da arca, que nós vamos ver daqui a pouco. No capítulo 4 diz que, capítulo 4, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4, os filisteus venceram os israelitas. Leia comigo. E Samuel falava a todo Israel, e saiu Israel contra os filisteus a batalha, e armou suas tendas perto de Ebenezer, e os filisteus perto de Afec. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel, e foi travada a peleja, e Israel foi o quê? Derrotado pelos filisteus. E eles mataram no campo de batalha aproximadamente 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento militar, e os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Tomemos a arca da aliança do Senhor, disse Ló, para que ele esteja no meio de nós e nos livre das mãos de nosso inimigo. E aí o povo mandou trazer, disse Ló, a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habitava entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam lá. Aqui nós vemos uma história, irmãos, interessante, para aquelas pessoas que não buscam o Senhor constantemente, para aquelas pessoas que vivem distante do Senhor e que só procuram o Senhor na dificuldade, só procuram o Senhor quando está na dificuldade. Eu não sei se vocês aqui conhecem, você que está nos acompanhando pelo Facebook, não sei se vocês conhecem a história dos filhos de Eli, desses dois guerreiros, Ofni e Finéias. Eles estavam na batalha e perderam a batalha. Mas por que esses homens perderam a batalha? Por que eles perderam a batalha? Porque eles não estavam prontos para guerrear. Mas por que eles não estavam prontos a guerrear? Porque eles não tinham uma vida de adoração constante a Deus. Irmãos, para vencermos as dificuldades, sem ter que se aproveitar ou de até usar a palavra de Deus, porque eles usaram a arca
como estratégia para vencer. Não adianta, irmãos, a gente querer. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela não é para ser usada, tá? A palavra de Deus ela não é para ser usada. A palavra de Deus é para ser vivida. Porque se alguém usa a palavra de Deus, é só um amuleto, irmãos. Vocês conhecem a caixinha de palavras, não conhecem? Palavras, aquela caixinha de palavras? De promessa, isso aí. Caixinha de promessa. E você puxa um versículo e você... Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. E você puxa aquela caixinha de promessa, aquele versículo. Então, nós não podemos viver assim. E aí eu quero que você volte comigo, só uma página aí, que está no capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, no versículo 12. Aqui nos mostra quem era ou como vivia aqueles irmãos. Vou chamar de irmãos. Como eles viviam? Qual era o estilo de vida que eles tinham? Qual era o estilo de vida deles? Irmãos, se tem um estilo de vida, se alguém que diz que serve a Deus tem um estilo de vida que não condiz com a palavra de Deus, vem uma luta e ele vai correr atrás da arca. Versículo 12. E os filhos de Eli, porém, eram o quê? Ímpios. Eu não sei como é que diz a tua versão aí, mas a minha diz que eles eram ímpios e não conheciam ao Senhor. Tá? Eram pessoas, irmãos, que não tinham temor a Deus. A gente percebe que, no modo geral, existem pessoas que elas estão dentro da igreja, de igrejas. Existem pessoas que dizem que servem a Deus, que são crentes, como é conhecido, mas que elas não têm temor, irmãos, a Deus. Elas até dizem que temem a Deus, mas elas não temem a Deus. Elas calculam o pecado, elas planejam o pecado, que é a iniquidade, né? Pecado planejado, e não se importam, né? Não pise no calo dela que você vai ver a fera. Então assim, nós vemos que no geral existem pessoas que elas servem a Deus, mas que elas não têm o coração nas mãos de Deus, ou seja, como falei agora há pouco, o coração não é um coração de carne. Não é um coração que foi transformado. Sabe, irmãos? E aí onde vem aquela pergunta que o apóstolo Paulo fez à igreja de Coríntios, se eu não me engano, ou foi aos Romanos, não lembro muito bem nesse momento, quando ele falou, se é que vocês, ele falou algumas coisas lá, olha, vocês, e aí no final ele fala, se é que vocês têm o Espírito Santo. Se é que vocês têm o Espírito de Deus. Né? Então ele faz algumas recomendações e no final ele fala, se é que vocês têm o Espírito Santo. Porque se vocês têm o Espírito Santo, vocês vão obedecer, vocês vão estar bem, vocês vão alcançar, vocês vão conseguir. Mas se não tiver o Espírito de Deus, não vai chegar em lugar nenhum. E aí o versículo 13... Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, no versículo 13 agora. Era costume desses sacerdotes para com o povo, alguém oferecendo algum sacrifício e estando cozinhando a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, e metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita. Estamos no versículo 14, tá, irmãos?
E tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. E antes que queimava-se a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá ao sacerdote essa carne para assar, porque ela não receberá de ti, porque ele não receberá de ti carne com cinza, mas crua. O versículo 16. Se o homem que ofertava lhe respondia: seja queimada a gordura antes, depois toma quando quiseres. Ele lhe dizia: então, não há de dá-la agora, senão eu a tomarei à força. Eu embolei um pouco aqui, né? Mas quando estava, o momento que estava fazendo o sacrifício e queimava a carne, né? Tinha a pessoa específica que queimava. E aí quando o sacerdote chegava aqui, se ele pedia, eram os filhos de Eli, aqui estava falando dos filhos de Eli. Ele chegava e dava ordem: olha, me dá carne. E aí estava queimando, falava: não, deixa assar, porque tem que pingar a gordura, aquela questão toda, que para subir a fumaça, né? Porque tinha aquela questão de Deus receber a fumaça. Então, tinha que queimar a carne, que era para a fumaça subir, se não queimasse, não subia. E aí, eles não deixavam, eles: não, me dá, senão eu vou tomar força. Então, eles não tinham, eram pessoas desordenadas. Os filhos de Eli eram pessoas desordenadas, eles não serviam a Deus na realidade, tá? Eram pessoas problemáticas, tá? Então, e aí a gente volta lá para o capítulo 4, né? Onde acabamos de ler. Quando mostra a ida deles para a guerra, irmãos, a ida deles para a batalha. E aí, chegando lá, eles perdem a batalha. Os inimigos vencem. Irmãos, se nós não temos uma aliança com Deus, se alguém não vou colocar nem nós, né? Se alguém não tem uma aliança com Deus, se alguém não está bem com Deus, precisa fazer uma aliança com Deus. Porque não adianta alguém não ter uma aliança com Deus, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, não adianta alguém não ter uma aliança com Deus e querer correr para Deus só no momento das dificuldades. Porque não é assim que Deus trabalha. Não é isso que Deus espera do seu povo. Assim também como aqueles que dizem que servem a Deus, que têm uma aliança com Deus, tá? Mas que não estão dispostos a viver para Deus, a se sacrificar para Deus. E aí o versículo 5, irmãos, o versículo 5 diz: quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento militar, todo Israel clamou com grandes brados. Lembra que eu falei agora há pouco? Irmãos, não é o barulho da boca, é o barulho do coração, tá? Não é o barulho da boca, é o coração, é a expressão do coração. A boca só fala alguma coisa se o coração produz, tá? Deus sonda o coração. E aí é o que o profeta Isaías falou: vocês bradam com a boca, mas os seus corações estão distantes de mim. O seu coração está distante de mim. Foi isso que ele falou para o povo de Israel, para Israel. E aqui, olha, quando eles viram a arca chegar, aí eles bradaram: agora nós vamos ganhar a guerra. Agora quero ver os filisteus,
os filisteus nos venceram. Ô irmãos, é igualmente unção. Unção. Nós não podemos ser movidos pela unção. Nós não devemos ser movidos pela unção. Nós precisamos ser movidos pelo poder do Espírito Santo em nós, pela presença de Deus em nós. Porque a unção você recebe aqui, ali na esquina, já foi. Presença de Deus, não. Presença de Deus é o que permanece. Você pode sair daqui hoje carregado de unção. Mas amanhã você vai amanhecer bem, você já vai trabalhar e se alguém mexer com você no trânsito, você mete o carro por cima. Está repreendido, né, irmãos? Você não, alguém. E aí lá na frente o Espírito Santo diz, pode até dar uma cutucada nele e dizer, rapaz. E aí é que ele vai lembrar que ele é servo. Se ele estiver cheio da unção, irmãos, ele tinha jogado o carro por cima de alguém? Tinha dado fechado em alguém? Teria reclamado? Ou teria feito alguma coisa errada? Não, irmãos. Porque unção, eu costumo dizer que unção é um movimento. Presença de Deus, não. Presença de Deus é algo que deve estar em nós. Alguém olha para você e não vê unção. Alguém olha para você e vê presença de Deus. Ou não. Então o importante é a presença de Deus na vida do ser humano. A unção é só consequência. Tá? Unção é consequência. Nós falamos unção é o que você sente, irmão, normalmente no momento que você está com Deus. Seja na sua casa, seja no seu quarto, né? Seja em qualquer um outro ambiente, ou lugar, ou até na igreja na hora do culto. Você sente a unção e tem pessoas que são visitadas, ou o Espírito Santo libera algo tão diferente que elas não conseguem dominar o seu corpo físico. Né? Eu passei por uma experiência, uma certa vez, que eu fui ministrado, que eu não ouvi, eu não tinha controle do meu corpo. Né? Eu não controlei o meu corpo. Então eu saí do local da ministração carregado e eu direto para a cama. Tá? Então eu fui carregado do local do ambiente até a cama. E eu só levantei no outro dia. Eu ouvia tudo, mas eu não tinha, irmãos, força. Eu não tinha força nenhuma no meu corpo. Mas foi algo específico, né? Então, às vezes o Espírito Santo ele ministra sobre você, sobre nós, e a gente sente algo diferente que às vezes alguns caem, né, por mais que isso seja até criticado por algumas pessoas, mas alguns caem, alguns ficam no chão, né, outros são levados para casa arrastados, né, e é normal, irmãos, é normal, nada de errado nisso. Aí tem outros que recebem também e não fica no chão, né, não cai, e já tem outros que recebem, mas isso vai de pessoa. Nenhum dos dois tem mérito, nem o que ficou de pé, nem o que caiu. Né? Tem um pessoal que costuma dizer que só quem cai é endemoniado. Né, irmãos? Mas não é assim, a gente não vê assim. Tá? A gente não vê assim. Biblicamente, a gente vê ali no livro das Crônicas, quando, acho que foi na construção do templo, né? Acho que foi quando o templo foi inaugurado na linguagem popular, que foram cultuar e aí, né, começaram a louvar, a adorar o Senhor, e os sacerdotes, eles não conseguiram ministrar, eles não conseguiam ficar de pé. Eu creio que você conhece, né, essa passagem.
eles não conseguiam ficar de pé para ministrar, por causa da glória do Senhor. Isso foi naquele tempo, e hoje não é diferente. Tá? Então, eu creio que vocês aqui, cada um de vocês aqui já tiveram experiências com Deus, né? E aí, irmãos, esse versículo 5 aqui é muito interessante. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento militar, todo Israel clamou com grandes brados. E aí, o que eles disseram? Quero ver eles nos vencer. Quero ver os nossos inimigos nos vencerem agora. Foi tão forte o brado que ecoou por toda a terra. Os filisteus ouviram os altos brados, né, e disseram: que grande clamor é este no acampamento militar dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento militar. Os filisteus fizeram o que, irmãos? Temeram, irmãos. Irmãos, o diabo não tem medo de crente que diz que é crente, mas que não carrega a cruz. O diabo tem medo de crente que carrega a cruz. Ele respeita, ele obedece. Tá? Mas crente ou pessoas, vocês conhecem a história dos filhos de Seba? Eram 7, né? Os filhos de Seba. Eram 7 jovens que foram expulsar o demônio do endemoniado. E o diabo conhecia eles e conhecia o Paulo, que eles usaram o nome, né? Em nome do Deus que Paulo serve. Imagina, em nome do Deus que Paulo serve, sai em nome de Jesus. Então, o diabo perguntou: eu conheço Paulo, conheço também o Deus que ele serve, mas vocês? Entende, irmãos? Mas vocês quem são? Então, olha o perigo, irmãos, de uma vida desconcertada. Olha o perigo de uma vida desalinhada na presença do Senhor. Olha o perigo daquelas pessoas que brincam de ser crente, daquelas pessoas que brincam de servir a Deus. Olha o perigo, irmãos. Tá? Porque portas são abertas e o diabo entra. E aí, os filisteus, versículo 7. E os filisteus temeram e disseram: os deuses vieram ao acampamento militar. E exclamaram: ai de nós! Isso jamais aconteceu antes. Eles ficaram com medo, irmãos. Eles temeram porque eles conheciam a fama. Irmãos, essa questão da falta de compromisso com Deus é algo que tem levado muitas pessoas a se darem mal na vida. Tá? Falta de compromisso com Deus. Versículo 9. Versículo 8, né? Ai de nós! Quem nos salvará das mãos dos deuses, desses deuses fortes? Eles talvez não conheciam o suficiente para entender que era apenas. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. Sede corajosos e varonis, ó filisteus, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos. Sede varonis e lintai. Versículo 10. Os filisteus lutaram e os israelitas foram vencidos, e eles correram, cada um para a sua tenda, e a derrota foi muito grande. Caíram 30 mil de infantaria, ou seja, aqueles que estavam na frente de batalha, morreram.
Irmãos, não se brinca, não se deve brincar com coisa séria, tá? Principalmente com o reino espiritual, com o mundo espiritual, com Satanás. Não se deve brincar. A gente percebe que existem pessoas que gostam de brincar. Eu estava certa vez conversando com um pastor e ele falando: olha, fizemos uma campanha na nossa igreja com um grupo para fazermos um trabalho no outro dia, né? Nós precisávamos fazer um trabalho específico e aí fizemos um dia e uma noite de jejum, né? E o jejum, e dentro deste jejum ele deu algumas recomendações. Ele deu comando para aquele grupo, falou: olha, vocês não devem fazer isso, tá? E é uma questão que tem relação com a família, né? Com a família. Vocês não podem fazer isso. E aí, quando foi no outro dia, e aí, tá todo mundo bem? Aí estamos, todo mundo bem. Falou: tá bem, então vamos orar aqui, porque se alguém desobedeceu o que nós decidimos ontem, do comando que Deus nos deu, quem desobedeceu aqui vai dar uma dor de barriga. Aí você diz: ah, pastor, mas isso é desnecessário, não confia. Antigamente, irmãos, passava revista. Hoje em dia que nós lidamos, não vou nem falar nós, hoje em dia que se lida com pessoas que não pode, que não me toque. Mas naquela época, se o rei ou o sacerdote desse um comando, no outro dia ele passava a revista. Isso aconteceu com o filho de Saul, Jonathan, não foi? E Saul deu uma ordem: ninguém coma. E Jonatas comeu. Ele era filho de Saul. Só que o rei tinha dado uma ordem que não era para ninguém comer. Não foi isso? E Jonatas nem sabia, mas passou a revista, irmãos. Passou a revista. Eu estou citando esse exemplo, mas tiveram outros exemplos. E aí o pastor falou: olha, quem desobedeceu aqui a ordem que Deus nos deu ontem, vai dar dor de barriga, porque não pode ir, que vai atrapalhar a missão. E assim eles fizeram. Deus, se algum aqui errou do que o Senhor nos direcionou a fazer, que dê uma dor de barriga. Irmãos, isso não é história do Godumi não, meu irmão, isso aconteceu. O pastor, ele me falou. E aí, antes de terminar a oração, o guerreiro ali, já estava: ô irmão, me perdoe. Mas eu vacilei. Todos nós conhecemos a história do Acã. Então não adianta, irmãos, falar que somos adoradores se o nosso coração está distante do Senhor, né? Não adianta dizermos Senhor, Senhor, se o nosso coração ele não está no Senhor, se a palavra de Deus não estiver no nosso coração, tá? Então eles lutaram, foram derrotados, né? Como nós acabamos de ler, o versículo 11, versículo 10, né? Os filisteus lutaram, os israelitas foram vencidos e eles correram, cada um para as suas tendas. E a derrota foi muito grande. Caíram 30.000 de infantaria, aqueles que estavam na frente de batalha. E a arca do Senhor foi tomada, e Ofni e Finéias, os dois chefes, foram mortos. Tá? Então, porque brincaram de servir a Deus. Irmãos,
nós temos falado sobre, e os sinais têm mostrado, semana passada nós estamos falando sobre isso, que o Senhor está voltando, porque os sinais se cumpriram e já estão se cumprindo, né? E Jesus ele está voltando, e nós falamos, não para amedrontar, né, irmãos? Vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, a palavra de Deus ela não deve ser falada para te amedrontar, mas é para te alertar. A palavra de Deus é para nos ensinar, nos instruir, nos conduzir. E quando falamos que Jesus está voltando, é porque os sinais estão mostrando. É porque tudo que Jesus falou que ia acontecer, já aconteceu e está acontecendo. Então não é para causar medo nas pessoas, desespero. Porque as pessoas não devem servir a Deus, não é isso que Deus quer. Servir a Deus por medo. Deus quer que nós sirvamos a Ele por amor, por entender o sacrifício dele na cruz, por saber o que Ele viveu, entender o que Ele viveu na cruz. Se nós não entendemos, ou seja, se as pessoas não entendem o sacrifício de Jesus na cruz, Ele não vai ser adorado por essas pessoas, de maneira alguma. Mas se alguém entende o sacrifício de Jesus, ele vai adorá-lo, sem dúvida. Entendemos que existem as prisões, tá? E aí ele vem o nosso papel, daqueles que servem o seu e o meu papel, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que sabem qual é a nossa função aqui no reino, aqui na terra. Como nós temos falado em Isaías capítulo 61, né? O Espírito do seu Deus está sobre mim. E Ele me ungiu, para quê? Ele me chamou, para quê? Quando diz ungiu, é consagrou, é separou. Para quê? Para que foi que Ele me separou? Para que foi que Jesus me chamou? A gente percebe que existem pessoas que elas são belas servas de Deus, né? São bons servos de Deus. Amém? Mas está desenvolvendo o papel como servo? Está desenvolvendo o chamado como servo? Deus não nos chamou apenas porque somos bonitinhos, porque bom. Não. Deus tem um propósito em nós. Deus tem um propósito na vida daqueles que têm um selo, que foram selados, marcados. Então chegou o tempo, esse é o tempo. Tem uns 2 meses que eu estava ouvindo, não tem 2 meses, uma pastora falando. Porque por exemplo, esse vírus, ele acho que já tem uns 2 meses, não é isso? Já tem uns 2 meses. E eu conversando com uma pastora, e ela falando qual foi o comando que Deus deu para ela. Qual tinha sido o comando que Deus já tinha dado para ela. O vírus tinha começado lá na China. E ela falando, olha, Deus me deu um comando, porque vai alastrar por toda a terra. E a pastora estava comigo na hora. A pastora até contou para algumas pessoas da nossa família, e as pessoas começaram a rir quando a pastora falou isso. A pastora falou, olha, nós tivemos com uma pastora ali agora há pouco, colega da gente, e ela falou que Deus deu uma visão. E aí as pessoas começaram a rir, achando que não, que isso é história. E o vírus se alastrou. Então a gente precisa entender, irmãos, os sinais. A gente precisa estar ligado nesse tempo. Esse tempo não é um tempo de ficarmos desligados sabe? Eu estava vendo uma matéria mais cedo de Salvador e de São Paulo também. Da Polícia Militar, Guarda Civil, Vigilância Sanitária e muito mais outros órgãos lá, nas praias mandando as pessoas ir para casa. Porque as pessoas elas estão pensando que porque
elas estão, os shoppings vão estar fechados, algumas empresas vão fechar e tal, estão fechadas, elas acham que elas devem ir para a praia curtir. E aí tá as autoridades andando, né, nas praias, mandando as pessoas saírem das praias e ir para casa, porque senão, quanto mais contato elas tiverem com pessoas, e vocês aí assistiram a reportagem de como estavam as praias de algumas regiões do Brasil, domingo e segunda. Né? Então, assim, entendimento, irmãos. Entendimento. Pessoas que elas, né, eu tô de folga agora, né, tudo fechado, agora eu vou curtir. Agora eu vou para a praia. Agora eu vou passear. Né? Só não vai me visitar, né? Não queira essas visitas, não, irmãos. Então, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de servir ao Senhor. E como eu falei no início, de fazer aquilo que você não tinha tempo, talvez. Alguns que, eu não fazia isso porque não tinha tempo, não faço isso porque não tenho tempo. Agora vai ter. Né? Agora vai ter tempo. Eu não leio mais a Bíblia porque eu não tenho tempo. Agora vai ter. Eu não tenho mais tempo com meus filhos porque eu não tenho tempo. Agora vai ter. Tá? Não faço culto na minha casa porque eu chego cansado e aí agora vai ter. Agora não vai chegar cansado. Deus sonda o coração das pessoas. Deus, ele olha qual a intenção do coração do homem, do ser humano. Então, irmãos, é tempo, nós estamos falando de adoração. O que é adoração? Que muitas pessoas pensam que é cantar, que é simplesmente cantar uma música bonita, ou uma música que ele gosta, ou alguma coisa assim. E música é só uma forma. Adoração é um estilo de vida. Você precisa ter um estilo de vida que adore a Deus. Mas não é um estilo de vida que adore de manhã e de tarde, não. É um estilo de vida constante, o tempo todo, de serviço para Deus. Não importa onde esteja, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você é um adorador. Não importa os problemas, a dificuldade que você esteja enfrentando, você é um adorador. E você dá testemunho de adorador. Tá? Então, cuidado, irmãos, porque tem pessoas que quando vem a luta, começam a murmurar, começam a reclamar. Esse não é o comportamento que um adorador deve ter. Adorador, quando vem a luta, ele começa a adorar. Quando vem a dificuldade, ele adora. Né? Ele ora. Esse é o comportamento do adorador. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Tá? Adorador vence. Aquele que tem um estilo de vida, ele vence. Aquele que não tem um estilo de vida, aquele que acha que é brincadeira, ele não sai do lugar. Tá? As lutas sufocam e ele não avança. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, que o Espírito de Deus nos proteja e nos guarde de todo mal, de toda influência maligna. Tá? Domingo nós estaremos aqui 8 horas da manhã e à noite às 18 horas. Mas antes, às 17h30, orando, buscando a paz do Senhor. E às 18h30 estaremos aqui reunidos, adorando ao Senhor. Deus abençoe vocês poderosamente.